Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gravação está um pouco diferente porque o meu celular não está carregando mais. Vou ter que mandar para o conserto, né? O Caducel vai me ajudar, o Carlos Eduardo, tá bom? Mas vai arrumar só no sábado que eu vou poder ir lá. Então eu estou me virando com esse celular aqui por enquanto, tá bom? Ainda bem que tem esse aqui. Então não repare aí na câmera, como que vai ficar. O mais importante é a mensagem. E eu também lia por esse celular que eu estou gravando, né? A mensagem, né? As anotações. Então hoje vai ser um pouco diferente. Eu peguei a minha doutrina e convênio antiga, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui, tá bom? E aí nós vamos seguir no estudo dessa maneira hoje. Espero que o áudio fique bom também, porque nesse celular aqui eu não consigo colocar o microfone lá que a gente costuma usar, tá bom? Então vamos lá aqui, a gente vai estudar hoje Doutrina e Convênio, sessão 99. É uma revelação dada a John Murdock, né? No livros, né, Santos, no livro Revelação em Contexto, temos muito contexto histórico sobre John Murdock, tá bom? Não vai dar para trazer tudo aqui, mas algumas coisinhas eu vou estar falando. Então eu vou partir direto para a revelação aqui. Essa revelação é para ele ir para um chamado, pregar o evangelho, tá bom? Ele já tinha vindo de uma missão e o Senhor está chamando ele para outra missão. Então, vamos ver o que o Senhor fala aqui. A sessão é curta, é só 8 versículos, tá bom? Então vamos começar aqui. O versículo 1 diz assim: Eis que assim diz o Senhor a meu servo John Murdock: Tu és chamado para ir às regiões do leste, de casa em casa, de povoado em povoado, de cidade em cidade, a fim de proclamar o evangelho eterno a seus habitantes, em meio a perseguições e iniquidades. Então aqui a gente vê o chamado missionário, né, do John Murdock, né, para ele ir pregar. E aqui o chamado ele é abrangente, né, para ele ir de cidade em cidade, de povoado em povoado. Porém, apesar de ser abrangente, ele é pessoal, para falar com cada pessoa que ele encontrar, tá bom? Então o evangelho ele é de modo pessoal, né, para cada pessoa. Então aqui é diferente, né, de ir no púlpito ou na praça falar. Ele está falando de ir de lugar em lugar ali. Apesar de ser amplo, o mandamento também ele é pessoal de falar com cada pessoa. Aqui também falou na questão que ele iria fazer isso em meio a perseguições e em meio à iniquidade do povo, tá bom? Então ele teria certas dificuldades. A vida de John Murdock sempre foi uma vida de sacrifício, de entrega a Deus, né? A esposa dele havia falecido e na ocasião que foi dar à luz, né, a um gêmeos, né, a um casal, né, de gêmeos ali. E a Joseph Smith e Emma Smith acabaram adotando, né, os filhos de John Murdock, porque ele estava sem condições de criar os filhos. Então, ele recebe esse chamado aqui, ele tem outros filhos pequenos, e ele pede para que irmãos da igreja, né, alguns, cuide de seus filhos enquanto ele está em missão, para ele ir para a missão. Então, quando ele volta, né, tem muita coisa que aconteceu. Alguns irmãos que haviam se comprometido a cuidar de seus filhos agora estavam cobrando o dinheiro dele pelo tempo em que ele ficou fora como missionário e eles alimentaram o filho dele, tá bom? Então foi grandes coisas aconteceram com ele no sentido de desapontamento, de tristeza, mas ele supera todas essas coisas, tá bom? Então ele aceita esse chamado mesmo em meio a dificuldades. Isso mostra para nós também que o Senhor não espera a gente estar numa situação perfeita para nos chamar. Então mesmo em meio a nossos desafios, seja de desafio financeiro, de saúde, seja qual for o nosso desafio, o Senhor ele pode nos chamar em meio aos nossos desafios, assim como ele chama John Murdock
aqui. Vamos aqui para o segundo versículo que diz assim: E quem te receber, a mim me recebe, e terás poder para declarar minha palavra, em demonstrar o meu espírito. É isso. Em demonstrar o meu Espírito Santo. Aqui então no versículo 2, o Senhor fala que os missionários eles são representantes do próprio Salvador. Aquele que recebe os missionários está recebendo o próprio Senhor. Então é uma designação que está representando ali o próprio Salvador Jesus Cristo, né? Aqui também ele falou que irás pelo poder do meu Espírito, o Espírito Santo, né? Não pela eloquência, né? Ou porque fala bem, mas pelo poder do Espírito. É nisso que ele confia. John Murdock, ele foi um grande pregador, tá bom? Mas eu não acredito que ele foi assim desde o princípio, né? Eu lembro quando eu cheguei na missão, como eu ensinava, né? Sem eloquência mesmo, mas as pessoas sentiam o Espírito. E nós temos relatos de pessoas que sentiam o Espírito e se batizavam também com a pregação de John Murdock, né? Um dos companheiros de John Murdock, porque ele fez várias missões. Um deles foi Hyrum Smith, né? O irmão de Joseph Smith também. Tiveram muito sucesso. A princípio eram essas pessoas chamadas como missionário, eram fazendeiros, pessoas que trabalhavam com comércio, cavavam poços. Então não eram pessoas que tinham um estudo acadêmico ou teologia, nada disso. Mas quando eles pregavam, o Espírito Santo tocava nas pessoas e as pessoas se convertiam. Tem um filme da igreja, né? Um homem pouco eloquente, né? E conta que nesse filme, Brigham Young, né? Que era um pregador, ele estava nessa reunião e muitas pessoas estavam falando de maneira eloquente, né? Pregando sobre Jesus Cristo, o livro de Mórmon, né? E aí então um homem lá é convidado a prestar o testemunho dele. E ele levanta e dá um testemunho muito simples, mas que foi muito poderoso. E Brigham Young, ele conta que ele se converteu naquele testemunho tão simples, tá bom? Então não é a eloquência que vai ajudar a convencer as pessoas, mas sim o Espírito do Senhor. É óbvio, né, que eu também, quando eu cheguei na missão, não tinha eloquência nenhuma, porque somos jovens inexperientes quando nós vamos. Mas à medida que eu fui ficando na missão e trocando de companheiro, eu fui pegando um pouquinho do ensinamento de cada companheiro e pude melhorar o estudo. Mas o fato de ter mais eloquência não é o que converte as pessoas, é o Espírito Santo, tá bom? Então isso é uma das coisas aqui que nós podemos ver no versículo 2. Vamos aqui para o versículo 3. Diz assim: E quem te receber como uma criança, recebe meu reino. E bem-aventurados são, pois obterão misericórdia. Então aqui no versículo 3 ele fala como uma criança, os que recebem como uma criança, ou seja, de modo humilde. Muitas pessoas não recebiam os missionários desta forma, de uma forma humilde. Até hoje, né? Às vezes recebe para debater, não recebe com o coração aberto. Esse que é o ponto aqui. E aqui a gente vê que mesmo uma pessoa recebendo como uma criança, de uma forma humilde, com disposição para aprender, mesmo sem a pessoa entender tudo, ela alcança a misericórdia. A bênção é alcançada, mesmo que a pessoa não entendeu todo o que está sendo ensinado ali, tá bom? E é muito difícil a gente entender tudo, tá? Ao longo do tempo na igreja nós vamos aprendendo mais e mais. Até hoje eu estou aprendendo bastante com esses estudos, tá bom? Vamos aqui para o versículo 4, aqui. Quem te rejeitar, será rejeitado por meu Pai, e a sua casa. Imporás teus pés e... que aqui está meio apagado na minha doutrina e convênio aqui. Vou ler de novo.
Quem te rejeitar será rejeitado por meu Pai e a sua casa. Limpará teus pés nos lugares secretos ao longo do caminho, como testemunho contra eles. Então, aqui mostra que como missionário ali, o papel de John Murdock era testificar sobre Jesus Cristo, prestar o testemunho, ensinar. Agora, se as pessoas iam aceitar ou não, é responsabilidade da própria pessoa, porque ninguém é obrigado, cada um tem o seu arbítrio, né? O seu direito de escolher ali, tá bom? O arbítrio moral para escolher seguir a palavra de Deus ou rejeitá-la, tá bom? Então, isso não cabe a nós, né? Então, o versículo 4 fala sobre isso. O versículo 5 aqui, então, diz assim: Eis que depressa venho para julgar. Aqui, esse depressa venho é a urgência da mensagem, das pessoas a aceitar o evangelho, para convencer todos das suas ações iníquas e mentiras contra mim, conforme está escrito sobre mim no livro. Aqui fala que está escrito no Senhor sobre o livro, né? Então, possivelmente está falando de livros que falam sobre a segunda vinda de Cristo, como a Isaías, como o livro de Mórmon, como o livro de Apocalipse. Eu acredito que esteja falando desses livros aqui, tá bom? Vamos lá, aqui, versículo 6. Em verdade eu te digo, não convém ires até que tenha tomado providência a respeito de teus filhos, e sejam eles enviados bondosamente ao bispo de Sião. Aqui então o Senhor mostra, né, que a prioridade é a família. Ele recebe esse chamado, mas ele não recebe a data que ele deve começar esse chamado. E sim, ele recebe a designação de, primeiro, não negligenciar a família, né? Aqui, então, ele vai primeiro cuidar de sua família, né, os seus filhos. Né? Aqui, o Senhor também apresenta uma solução para ele, né? Falando que o filho dele deveria ir para Sião, que o bispo iria arrumar um local para ele ficar ali no período, né, em que o próprio pai estivesse fazendo essa missão de tempo integral, tá bom? Então, a gente não pode negligenciar a família para cumprir os nossos deveres na igreja, os nossos chamados. Versículo 7 e o versículo 8, para finalizar aqui, diz assim: E depois de alguns anos, se o desejares de mim, poderás subir também para a boa terra, a fim de possuir como herança. Caso contrário, continuarás a pregar meu evangelho, até seres levado. E aí finaliza com o amém aqui. Então aqui, quando ele fala depois de alguns anos, se desejares, depois que ele estivesse na missão, concluindo a missão, depois ele poderia querer se estabelecer. E se ele quisesse, tudo bem, ele podia ir lá para Sião e se estabelecer com os seus filhos. Caso contrário, né, ele poderia continuar pregando o evangelho. Aqui mostra, né, ou ele indo para Sião, ou continuando na missão, pregando o evangelho, de qualquer maneira, o chamado ele é vitalício. A gente não tira férias da igreja, tá bom? A gente não se aposenta no evangelho. A gente tem que ficar firme, como diz as escrituras, perseverar até o fim, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.